Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui sexta-feira, 9 de outubro, para mais uma vez nos reunirmos e mais uma vez explanar um pouco o Evangelho segundo o Espiritismo e mais uma vez fazer a nossa irradiação da sexta-feira, né? Que nos é comum, que nos é bem-vindo e que sempre acontece, né? Sobretudo nesse momento de pandemia que ainda há, estamos então fazendo isso através das nossas lives, né? Lembrando que segunda-feira as lives é com a Giovana, com a prece coletiva, quartas e sextas tem o irmão Astrogildo, o irmão Ronaldo, e este que vos fala é o Aderley. Pessoal chegando e a gente conversando um pouquinho para estabilizar a conexão. Já está aí a nossa irmã Cida, boa noite. A nossa irmã Daniela, boa noite. A nossa irmã Cris Araújo, boa noite. A nossa irmã Gilca, boa noite. O nosso irmão Emílio, boa noite. Rejane, boa noite. A nossa irmã Nana, boa noite. Nosso irmão Manuel Esteves, boa noite. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, não é? Que possamos, com a graça de Maria Madalena, fazer os nossos estudos acerca do Evangelho segundo o Espiritismo, que possamos trazer a luz não somente para o lado de lá, como igualmente o lado de cá, né? A nossa irmã Rosana Munhoz, que está aí e também está aqui, exatamente desse lado aqui, né? A nossa irmã Lígia Rocha, boa noite. Nossa irmã Luciene, boa noite. Nosso irmão João Bosco, boa noite. Deixa eu voltar aqui. Nossa irmã Cláudia, boa noite. Carlos Leite, boa noite. Pedro Vitor, boníssima noite. Para quem não sabe, é o Pedro quem caridosamente pega os vídeos daqui e coloca lá no YouTube para a gente. Nós somos extremamente gratos, Pedro. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pelo seu carinho, pelo seu profissionalismo e competência. Não temos palavras para agradecer. Elizabeth, seja muito bem-vinda. Boníssima noite. 3 minutos, eu acho que a gente já pode começar com a nossa explanação. Hoje nós temos um assunto novo, hoje começamos um capítulo novo do Evangelho, né? Lembrando a todos que para a gente é importante que vocês digam de qual bairro ou cidade ou estado que estão assistindo a nossa live. Isso ajuda a gente a preparar os estudos, não somente atuais, mas igualmente os estudos futuros, né? A Rosana Braga está aí, boa noite, seja bem-vinda. Isso ajuda muito os estudos futuros, né? Então, quem puder colocar, a gente agradece. Vamos, então, trazer aqui a nossa primeira lâmina para estudo. Aqui. Deixa eu também alterar aqui o nosso banner inferior. Então, notem, por favor, que hoje nós temos um novo capítulo, né, que é o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz lá para a gente: não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, todo o capítulo ele vem trazendo os pontos que a gente precisa para não servir a Deus e a Mamon. Ele começa com salvação dos ricos, que é o que nós vamos trabalhar hoje. Mais para frente teremos preservar-se da avareza. Jesus em casa de Zaqueu, que é uma das parábolas de Jesus, uma das passagens de Jesus, desculpa. Temos a parábola do mal rico, essa parábola é interessantíssima. Temos a parábola dos talentos, é uma parábola que nos ajuda muito
a trabalhar o que a gente tem dentro, lembrando que naquela época talentos era espécie, né, era dinheiro, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas, e aí chega sempre naquela parte final dos capítulos onde os espíritos vão lá para então fazer o resumo da obra, né? Que são as instruções dos espíritos. E aqui tem algumas, né? A verdadeira propriedade, emprego da riqueza, desprendimento dos bens terrenos, transmissão das riquezas. Logo depois, feito isso, a gente então vai começar a trabalhar a primeira de hoje. Mas a gente não pode começar a trabalhar o primeiro item de hoje, que na realidade serão dois, sem, no entanto, entender o que seria mamon, que é uma dúvida sempre constante, né? Mamon é um termo derivado da Bíblia, usado para descrever riqueza material, na maioria das vezes, mas nem sempre, personificado como uma divindade. A própria palavra é uma transliteração da palavra hebraica mamon, que significa literalmente dinheiro. Gente do céu! Mamon, dinheiro. E tudo voltado para o material. Então, não se pode servir a Deus e ao material. Não se pode servir a Deus e aos veios, ao viés material. Isso a gente bem sabe no Espiritismo, mas vamos pegar o que nos traz aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E ele nos traz hoje essa primeira parte, que seria salvação dos ricos. No item 1, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Não podereis servir simultaneamente a Deus e ao material, né? Isso está no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 16, versículo 13. E aí vamos lá para o item 2, e aí depois a gente volta discutindo um pouco esses pontos. Ele nos traz lá no item 2. Então aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra a teu pai e a tua mãe, e ama ao teu próximo como a ti mesmo. O moço replicou: Tendo guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade, né? Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Então disse Jesus: que queres ser perfeito? Que queres ser perfeito? Vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. E ainda continua. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres, né? Possuía grandes riquezas. Jesus disse então a seus discípulos: Digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 16, capítulo 19, versículo do 16 ao 24. Isso também está no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, versículo 18 ao 25. Também está no Evangelho segundo São Marcos,
capítulo 10, versículo 17 ao 25. E aí, a gente tem aqui nessas partes muitas reflexões, né? Algumas bastantes reflexões. E a gente precisa entender primeiro servir a dois senhores. Quantas vezes na nossa vida a gente já não serviu ou já não foi tentado a servir a dois senhores? Quantas vezes a gente não abriu mão do trabalho que nos cabia para reclamar do trabalho do outro que não era feito? Isso é também servir a dois senhores. Quantas vezes alguém pediu para a gente guardar segredo acerca de uma confissão e a gente foi lá e passou aquela confissão para frente? Isso é servir a dois senhores. Quantas vezes nós falamos para o outro que ele era o nosso melhor amigo e quando apareceu um outro, nós falamos a esse outro que ele era o nosso melhor amigo? Isso é servir a dois senhores. Eles nos deixam aqui muito, muito claro que quando eu sirvo a dois senhores, eu vou fatalmente trair a um dos dois. Que não vai funcionar esse sistema de servir a dois senhores. E aqui, mais precisamente, ele está me dando muito claro que eu preciso escolher entre mundo material e mundo espiritual. Ou eu vou viver da matéria, ou eu vou viver do espírito. Ou eu acho o equilíbrio entre esses dois. E aí a pergunta que a gente já deixa aqui, como primeira pergunta da noite, é: você consegue, hoje, achar esse equilíbrio entre o material e o espiritual? Porque você precisa do material, né? Você está encarnado. E se você está encarnado, você precisa do material. Você precisa de uma casa para viver. Você precisa, muitas vezes, de uma locomoção. Isso tudo envolve dinheiro, isso envolve recursos, né? De uma maneira geral. Mas o quanto você se entrega a isso? O quanto você se deixa levar por isso? E esse é o próximo ponto que a gente vai trabalhar, mas eu queria que vocês colocassem aqui para mim, nas perguntas, o quanto você é apegado ao material, o quanto você se deixa levar pelo material. Se você tem dinheiro para comprar um carro simples, um carro não, vai. Se você tem dinheiro para comprar uma coisa simples, a mesma coisa, mediana, e a mesma coisa de altíssimo padrão, o que você compra? Você compra a simples, que é mais barata, você compra a mediana, que tem um preço médio, ou você compra de top lá e é o preço mais caro e você não está nem aí? Bota aqui nos comentários para a gente, por favor, para a gente comentar já o que tem aí nessas três e entrar nas nossas discussões, né? E enquanto está lá, a gente vai lá. O Carlos Leite está me corrigindo, eu acho que eu chamei ele de Daniel Leite. Me desculpe, por favor, se eu fiz isso. Né? Não, a Munhoz está me corrigindo aqui, dizendo que o que eu chamei de Carlos Leite não é o Carlos Leite, é o Daniel Leite. Para quem não sabe, o Carlos Leite é o pai do Daniel Leite. Né? É tudo leite. Resta saber se é integral ou desnatado. A Rosânia Braga está dizendo que está em Ramos, a Dani Doni está dizendo que está no Leblon, a Cris está dizendo que está em Jacarepaguá. O Luiz Carlos chegou, seja bem-vindo, Luiz Carlos, está dando boa noite para a Cida está dando boa noite para a gente, a Andréia está dando boa noite, Andréia. A Márcia chegou, boa noite, Márcia, seja bem-vinda. A Janaína está aí também, a Penha está aí. Gente, me responde, por favor. A Maria Lúcia está aí com a gente também, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite para o meu irmão Solano, um abraço forte, saudade. Então, gente, a pergunta é:
como você lida com o material, né? E aí eu vou botar mais uma pergunta em cima daquela. A pergunta primeira era: você consegue balancear na hora de comprar? Você compra o mais simples, o médio, ou você compra o mais sofisticado, o mais rebuscado, né? Aí a segunda pergunta é: você consegue não comprar? Você é daquele tipo que você tem que comprar? Você tem que, se a vizinha comprou, você também tem que comprar? Se o irmão comprou, você também tem que comprar? Como é que você lida com essa questão material? Bota aí para a gente, por favor. Eu vou ler mais um pouquinho, já volto aqui para a gente discutir essas questões aí. O Luiz Carlos está botando que é Luiz Carlos Meira. Está tranquilo, Luiz? É Meyer, mas aqui está Meira. Mas é Meyer, tá certo, Luiz, brigadão. A Cida já botou aqui a primeira pergunta, a primeira resposta. Obrigado, Cida, ajuda muito para a gente. Gente, vai botando aí, por favor. Eu vou ler mais um pouco, porque é importante. Eu vou lá para o item 2, vou ler mais um pouquinho. Eu não fiz a prece inicial. Eu vou... Oi? Esqueci. Você tinha que ter me lembrado. A Rosana está perguntando aqui se a culpa é dela. Gente, acontece. O que acontece? Deixa eu tentar explicar aqui. Só para explicar um pouquinho. O que acontece? Antes de começar a live, eu já faço uma prece, né? Então, antes de começar, eu já vou lá, faço a minha prece bonitinha. Uma prece breve, uma prece bem curtinha. Que a espiritualidade auxilie, mais uma live. Tá? Então, na minha cabeça, eu já contabilizei a prece. E aí, quando começa a live, eu já estou com tudo aqui engatilhado para fazer. E dessa vez eu não coloquei roteiro. Vou dar uma de Giovana. Eu boto o roteiro aqui, ó. Eu não coloquei roteiro dessa vez. Então, papel aí só para eu mostrar como é que eu faço. Normalmente, eu boto um roteirozinho aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Opa! Não. Tá aqui, ó. Normalmente eu boto um roteirozinho aqui, ó. E vai ali para frente, eu boto. E dessa vez eu não botei o roteiro aqui, mas tudo bem. A gente capricha, no final a espiritualidade sempre nos auxilia. Então, a Cris também respondeu, a Márcia respondeu, muito obrigado. A Rosana respondeu, a Cida já tinha respondido, eu tinha falado. Obrigado, gente, obrigado mesmo, eu agradeço muitíssimo a ajuda. Vou ler mais um pouquinho e depois eu volto para as respostas. Então tá aqui, ó. Ninguém pode servir, estou bem aqui, ó. Ninguém pode servir a dois senhores porque um odiará o outro. E é exatamente isso que acontece. A gente já falou sobre isso. Eu vou falar um pouquinho mais. Notem, por exemplo, um exemplo mais grosseiro. Notem quem está em dois empregos. Normalmente, num deles é mais pesado do que o outro. Notem quem tem dois relacionamentos. Um deles é mais pesado do que o outro. Sempre que você serve a dois senhores, você fica perdido. Fica difícil de elaborar os dois. Vamos, então, para o item 2. Né? No item 2, Jesus, o mancebo, trava uma conversa com Jesus que tem a ver com o item 1, só que um pouco mais aberto, né? Em que o mancebo começa a provocar Jesus, perguntando, olha, como eu vou ter uma boa vida? Aí Jesus, num primeiro momento, diz, olha, para se ter uma boa vida, você precisa seguir esses passos. Logo depois, Jesus enumera, para facilitar, Jesus enumera o que já estava escrito nas pedras, né? Que são lá os mandamentos que estavam. Está aqui, só que eu acho que aqui ainda está um pouco pequeno. Eu vou aumentar um pouquinho mais para facilitar a leitura. Está lá. Né? Então, Jesus enumera e ele fecha lá, ó, e ama a teu próximo como a ti mesmo, que é o que ele lá vai puxar depois como sendo a lei maior.
E o moço replicou: tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Como quem diz: olha, eu tenho tudo isso e ainda assim eu não tenho a felicidade, eu não tenho a certeza da vida eterna. E ele pergunta: o que ainda me falta? E aí Jesus responde: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Gente, Jesus falava muito por metáfora o que era a maneira que o pessoal naquela época tinha para entender. Aqui a gente pode interpretar como dar aos pobres e seguir Jesus como. Alguém consegue interpretar isso aqui usando tudo que a gente tem estudado durante a live, durante esses capítulos do Espiritismo? Alguém consegue trazer isso aqui para uma linguagem mais atual, saindo da metáfora de Jesus? Alguém consegue trazer para a gente o que é vender tudo que tem, dar aos pobres e depois seguir Jesus? Vai, gente, alguém consegue? Eu vou só esperar uma única resposta e eu vou voltar para lá. A Rosana trouxe para a gente ajudar. Vai, gente, eu quero uma resposta um pouquinho maior. A Rosana está no caminho. Se doar, está no caminho, Rosana, mandou bem. Mais alguém, gente? Me ajudem, por favor. Me ajudem, por gentileza. O que seria? Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Se eu entendo que Jesus falava por metáfora, o que é a tradução dessa metáfora? Doar em atitudes com amor, carinho e compromisso, trouxe a Cris. Hoje eu procuro comprar, aí a Maria Lúcia está trazendo já aquela outra resposta. Obrigado, Maria Lúcia, eu já vou voltar a ela. Então, gente, sendo caridoso, a Rosana, a Rejane pegou lá as outras respostas, conseguiu dar uma meia sintetizada. Desapego às coisas materiais. A Rosana está, ó, Rosana Munhoz. Eu achei que era a Rosana Braga. Rosana, está me corrigindo aqui, é Rosana. Ô, Rosana, confirma para a gente se é Rosana. Tem dois S. Tem dois S's? Mas se for espanhola... Mas o meu é Rosana. Mas se ela for espanhola, continua no Rosana. Para que passa? Mas tu me habla, tu é, pá. Vai, vamos voltar aqui. Então... Isso. Rosana. É Rosana, é isso? Confirma pra gente. Ela está falando que é isso que eu estou falando. Que é Rosana. Ela está concordando comigo. Está pensando que... Então, o Manuel, se desligar do egoísmo material. Beleza, Manuel? Ser um homem de bem do evangelho, se desprender do material e praticar a caridade sempre. Caridade e ter amor e humildade, abrir mão dos nossos anseios. Eu já vou começar a jogar tudo isso na tela, tá, gente? E não ter apego a nada, viver com o necessário. Obrigado. Não, Rosana, o problema é que a gente está com dificuldade para ler. Então, me diz se é Rosana ou é Rosana. Então, ela concordou comigo. Eu acertei. É Rosana. Tá certo. Obrigado, Rosana. Claro que é. E não Rosana. Você quer discutir comigo? Você liga a tua câmera e vem ao vivo? Por favor? Então, vamos lá. O assunto hoje é um assunto meio difícil. A felicidade está no contentamento espiritual. Olha lá, ela está dizendo que é o primeiro, Rosana. Viu? Perdeu.
Está devendo um doce, olha lá, ela está dizendo que não. Não o que a Rosana está dizendo, né, Rosana? Pronto. Rosana. Eu estou falando desde o começo, é Rosana, não é Rosana. Você está confundindo as coisas, Rosana. Você é Rosana, ela é Rosana. Como você confunde? Como você gosta de confusão, né? Eu, hein? Vamos aqui, que é sério o negócio. Vamos aqui. Então, ela tá rachando de rir aqui, gente. É sério, tá rindo muito. Eu só não viro a câmera para ela, porque depois eu não vou conseguir acertar a câmera voltada para mim. Porque a vontade é de meter a mão assim no celular e virar, e vocês verem ela rachando de rir aqui. Mas vamos voltar lá. Deixa eu abrir aqui a minha janela. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então, hoje a gente já sabe que se eu quero ser perfeito, eu tenho que equilibrar moral e inteligência. Qual é o exercício para isso? É dar tudo o que eu tenho. O que é dar o que eu tenho? Caridade. Então, eu vou até aquele que tem menos do que eu tenho, e aí ele chamou de pobre, porque era assim reconhecido na época. Eu dou caridade. Aquele que não tem o que eu tenho, eu recebo do outro e eu vou seguir Jesus. O que é seguir Jesus? É tentar praticar aqui o que Jesus praticava. Eu vou testemunhar Jesus. Olha que legal, né? Um monte de gente colocou isso em outras palavras. Maravilhoso. A galera está afiadíssima. Eu quero ver, quando a gente voltar para o presencial, essa galera vindo para cá estudar. Não é, Munhoz? A galera está afiadíssima. E aí, ele traz lá para a gente, ó, o que respondeu o mancebo, ó. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho. O moço se foi todo tristonho. Vou fazer comigo o que eu faço com o Ronaldo e com a Giovana, ó. Vou selecionar lá, ó. Eu comigo não dá para fazer muita coisa, porque eu tenho que ficar prestando atenção em outras coisas. O moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Ele tinha muitas riquezas, né? Jesus disse, então, a seus discípulos, digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Aí todo mundo aqui vai dizer o quê? Um rico não entra mesmo no reino dos céus. Meu patrão tá ferrado. De novo, a gente vai voltar para aquela questão da metáfora. E se eu entro aqui na metáfora, quem é esse rico? Coloquem aí para mim nos comentários, por favor. Alguém pode traduzir para mim? Se eu já tenho uma série de entendimentos no Espiritismo, quem é esse rico? Alguém pode me ajudar, por favor? Quem é esse rico que não vai entrar no reino dos céus? Quem é esse rico que não vai ser mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que passar esse rico? Ó, a Rosana Munhoz. Rosana, eu te falei que era a Rosana. A Rosana já mandou aqui a primeira, ó. O rico pode ser um egoísta. Então não é rico só de dinheiro. É aquela pessoa rica em egoísmo, né? A Rosana bota de novo, aquele que só pensa em si, né? A Janaína nos traz o rico em arrogância. A Rosana nos traz que não distribui. É o rico
em avareza, inclusive é a semana que vem, né? O Carlos está pedindo para alguém informar a cidade. Tá tranquilo. A Cida nos traz aqui, ó, o rico em orgulho. Como é difícil a gente trabalhar o orgulho, gente. Como é difícil a gente trabalhar o orgulho. E a Rejane nos traz, ó, rico é aquele que quer tudo para si. Não é? A Janaína, ó, os prepotentes, os arrogantes. A Lídia Rocha, agora a Rosana daqui a pouco vai me corrigir que não é Lídia, é Lídia. Ou Lidia, não é isso não? Hein, Rosana? Pronto, agora ela está se contorcendo ali. Hein? Aqueles que não abrem mão da vida material. Rico. Né? O rico citado ali. A Rô Menezes, aquele rico em orgulho. A Ana está dizendo que está em Maricá. Obrigado, Ana. A irmã do Carlos, exatamente. A Cris Araújo, aquele rico em ego, egocentrismo. Eu. Ele só pensa nele. O Manuel, aquele que vive só para si, né? Vive focado em si. A Cláudia Rodrigues, o rico de orgulho, de ganância, de falta de sabedoria, em dividir o que tem por falta de humildade. Então, gente, o que eu estou tentando trabalhar aqui conosco é exatamente essa questão de definir o que está lá. Porque a gente muitas vezes olha e diz, é o rico de dinheiro, é o rico de dinheiro. Gente, nem tudo é o que está exatamente escrito. A gente tem que ir um pouco além do que está escrito. Jesus falava por metáfora, porque era a maneira que se tinha para entender naquela época. Então, o reino dos céus, aqui hoje a gente já sabe que é o plano espiritual. Então, a gente já tem essa consciência de que é o plano espiritual. O reino dos céus que está aqui, ó, a gente já sabe que é o plano espiritual. Mas a gente também já sabe, e agora nós sabemos, que não é só rico em dinheiro, é rico em avareza, é rico nos filhos do orgulho, nos filhos do egoísmo, né? É rico em arrogância, prepotência, em egocentrismo. E por que o moço, então, ficou tristonho? Agora a gente consegue entender, não é? A gente tanto consegue entender que eu nem vou falar por que o moço ficou tristonho. Quem vai falar são vocês, por favor. Me digam por que, então, o moço ficou tristonho. Por favor, gente, por gentileza, me digam por que o moço ficou tristonho. Esse pessoal é bom, eu acho. Esse pessoal é bom. Já vão me responder porque o moço ficou tristonho. Esse pessoal é fera. Só tem fera aqui. Quando a gente voltar com o presencial, a casa vai encher. Isso aqui só vai ter fera. Quem estiver aqui na frente explanando vai tomar surra. Porque vai ser um tal de dizer, olha, é assim, é assado. Gente, por que então o moço se foi todo tristonho? Aí eu fui elogiar, ninguém responde. Viu, mas é fogo. Vou beber uma água. A Rosana respondeu lá, ó, pelo seu comportamento. Mas será que eu tive alguma coisa a ver com isso? Rosana, explica melhor, por favor. Eu entendi que é pelo comportamento dele, fiz uma piadinha sem graça. Mas explica um pouco mais. O que tem no comportamento dele aí? Aí o Carlos Leite nos trouxe. Sabemos que a prova da riqueza é uma das mais difíceis. E quando se torna rico depois de uma vida de limitações? Não. Sabemos que a prova da riqueza é uma das mais difíceis. E quando se torna rico depois de uma vida de limitações? Porém, sendo caridoso, é prova ou recompensa?
Carlos, cada caso é um caso muito específico. Quando a gente pensa em riqueza, a gente pensa muito mais em riqueza espiritual do que em riqueza física. Porque se eu vivo de acordo com o que eu ganho, nem sempre eu vou ser rico. Né? Porque se eu ganho 100 mil, mas eu vivo de maneira que não sobra um centavo desses 100 mil, eu me encaixo num grupo em que eu não sou tão rico assim, porque não me sobra nada. Né? Se eu ganho R$ 1.000 e vivo de uma maneira que não me sobra nada, eu também não vejo. Né? Então, é uma coisa muito subjetiva. Por outro lado, pode sim ser prova, pode ser expiação, pode sim ser um ou outro, vai depender muito da postura da pessoa. Dizer o que é, a gente não tem condições de dizer, repito, porque cada caso é um caso e somente a pessoa vai ter condições, analisando a própria história, analisando o próprio histórico, isso nos ensinou Emmanuel, ela vai conseguir dizer o que é. Né? Eu consigo olhar algumas coisas e dizer assim, cara, eu não lido bem com isso não, está na cara que é uma prova para mim. Eu consigo olhar outras coisas e dizer assim, puxa vida, como isso me incomoda, né? Isso é uma expiação. Eu não tenho dúvidas de que isso é uma expiação. Tem outras coisas que, não, como diz aí no jargão popular, não fede nem cheira. Então eu olho e digo, isso aí eu já superei, já passei, não é mais comigo. Né? A Rosana está dizendo dele, sim, eu entendi, beleza, mas eu preciso aqui entender um pouco mais. Cadê? Pelo comportamento dele. Sim, mas o moço se foi todo tristonho. Mas por que, então, ele se foi tristonho? Né? O Manuel está trazendo, porque ele sofria desses males aqui expostos. Exatamente, Manuel. Parece que ele está ouvindo a gente conversar lá naquela época. Então, quando Jesus traz tudo isso para ele, ele olha e diz, eu não tenho condições de fazer isso. Eu não tenho condições de abrir mão de tudo que eu tenho e seguir o bom que Jesus falou. Né? Que Jesus, de cara, já o cortou ali, dizendo, por que você me chama de bom? Bom é só Deus, é só aquele que está acima de todos. Né? Então, o Luiz Carlos nos traz, Jesus veio à Terra em uma época em que o atraso espiritual era muito grande. E o pior é que muitos desses espíritos, até hoje, ainda reencarnam, trazendo com eles pouco progresso. Sim, Jesus veio na Terra em uma época em que a gente estava aí começando a nossa transição. Né? Então, a dificuldade era muito grande. Né? E a gente vive aí um ciclo de reencarnos. Né? Chico trouxe isso, Divaldo trouxe isso, e muitos outros nos trazem isso também. Né? A nossa irmã Márcia Sapá está dizendo que o moço se foi tristonho por causa do apego. Como alguém pode progredir espiritualmente sendo apegado? Né? Fica muito difícil, Márcia. A gente primeiro precisa definir o que é o apego. Depois que a gente consegue a definição de apego, eu vou achar esse apego em mim, e aí, quando eu acho esse apego em mim, eu estudo em mim as possibilidades de começar um processo de desapego. Lembrando sempre que esses vícios que a gente traz, eles são criados durante muitas reencarnações e que também, para eu me livrar deles, para eu trabalhá-los, eu vou precisar de muitas reencarnações, entendeu? Então, eu preciso de algumas reencarnações trabalhando. Venho para cá, pratico, volto para o plano espiritual, estudo. Volto para cá, pratico, vou para o plano espiritual, estudo. Eu vou nessa sequência aí até chegar a vencer esses vícios, né? Vícios, na maioria das vezes, muito mais moral do que físico, né? A Ana Maria Leite, o rico fica triste porque vai ter que se desapegar de bens materiais.
para ter uma vida rica na espiritualidade, né? Ele fica triste porque ele tem ali uma zona de conforto. E muitas vezes, algumas pessoas, independente de rico ou pobre, e aqui a gente sabe que a gente tem a riqueza naqueles campos que a gente citou, e não só no campo material, e aí fica difícil, né, dele trabalhar isso para então alçar a sua melhora no campo espiritual, né? A Rosana traz para a gente, né, o moço se foi tristonho porque vai ter que abandonar o que ele acha ser mais importante, exatamente. Na definição de importância dele, ele achou que muito mais era importante os bens materiais do que os bens espirituais. Então, ele não vai seguir Jesus coisa alguma, né? Então, ele não se sente confortável para isso. E aí ele opta por ficar tristonho. E é engraçado, porque o ficar tristonho aí já é um passo. O ficar tristonho já é uma evolução. Porque, ao ficar tristonho, ele já identifica que ele precisa seguir. Ele já identifica que ele precisa mudar isso. E isso é um ponto importante da gente elencar. O nosso irmão Elvis Pires, saudade, irmãozão, saudade demais de você. Saudade dos nossos papos, né? Para quem não conhece, o Elvis é um amigo querido da Terra da Garoa. Olha só, acabamos a semana falando da mesma coisa. O dinheiro que pode trazer um conforto momentâneo, mas jamais pode comprar a felicidade. Exatamente, Elvis, a gente estava conversando disso numa outra discussão lançada numa rede social, e que foi falado exatamente isso, como o dinheiro trabalha comprando as coisas. E realmente fica muito difícil da gente acreditar que o dinheiro vai conseguir comprar tudo, né? E aí a Márcia nos traz, apego material não é só dinheiro, pessoas também são apegos materiais, exatamente. Por isso, Márcia, que a gente trouxe primeiro aquela conversa lá de cima para poder embasar esse final aqui, porque senão não daria, né? Então, a Rosana traz para a gente mostra um sentimento. Vamos trabalhar um pouquinho mais aqui, porque ainda tem mais um nada para a gente trabalhar e partir para a nossa irradiação, que a nossa irmã Rosana Munhoz já está nos trazendo aqui o cronograma, né? Então, a gente já sabe que o reino dos céus é o plano espiritual, a gente já sabe que o moço se foi tristonho, mas que essa tristeza é um avanço, né? Que ele tinha que se livrar de muitos haveres, e nota aqui que eles usam o termo haveres justamente por ser um termo muito mais amplo do que só o termo material de espécie. O haveres, se a gente vai no dicionário, ele é muito mais amplo, ele vai pegar conceitos morais, ele vai pegar conceitos que vão além da matéria, entendeu? E notem um outro ponto interessante nessa linguagem de Jesus, um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Nota aqui, que ele diz que é mais fácil. Ele não diz que é impossível. Ou seja, todos vamos chegar lá. E notem outra coisa. 1, 2, foram 3 evangelistas relatando a mesma coisa. Ou seja, aqui ele está dizendo que é difícil, ele não está dizendo que é impossível. Todos nós vamos evoluir. A evolução, ela é um ponto certo para cada um de nós. Que nós precisamos definir, identificar esse ponto em nós, ver as possibilidades de trabalhar esses pontos e aí, então, começar os exercícios para trabalhar esses pontos, né? E aqui ele traz um outro ponto. Se queres ser perfeito,
né? Essa perfeição é um caminho, é um percurso. Isso não é um estado, não é um estado, não é uma coisa que vai vir da noite para o dia, né? Então, a gente conseguiu trabalhar todos os pontos e a pergunta é, ficou alguma dúvida? Se não ficou, eu vou voltar lá para cima só para puxar aqueles primeiros comentários, primeiros comentários muito brevemente. Né? O que eu perguntei? Você compra o mais simples, você compra o mediano, ou você compra aquele top de linha? E pronto, eu só fiz essa pergunta lá no começo da nossa live. E nota que eu só estou voltando a essa pergunta no final da nossa live, depois que a gente trabalhou todos esses pontos, né? E isso não é por acaso. A Cida diz, compro o que der, sem que, para isso, eu sacrifique as outras necessidades, né? É uma posição. A Rosana diz para a gente, compro de acordo com as minhas necessidades. A Márcia está trazendo para a gente, ótima colocação, optar seria priorizar o material ou o progresso espiritual, ou conseguir equilibrar os dois. Ela está falando sobre aquela leitura que a gente estava falando lá atrás. Ótimo, Márcia. É exatamente isso, é o equilíbrio que a gente citou lá atrás. O Luiz Carlos está dizendo para a gente, compro se houver necessidade, e o que apresentar o melhor preço. A Cris Araújo está dizendo, os reveses da vida fez com que a lucidez participasse mais da minha vida. Tento não comprar, mas nunca fui de gastar. As prioridades se fazem mais presente. As presentíssimas. O Luiz está botando lá, o Luiz Carlos, né? Amigo, segundo, e falar da agulha em sentido figurativo, que seria aquela entrada que tinha na cidade, não o buraco de uma agulha, literalmente, não. No sentido figurativo, ele está querendo dizer que é muito difícil essa mudança. Essa é a metáfora por trás da agulha, do buraco da agulha. É muito difícil você promover a mudança em alguém que está muito apegado aos valores materiais. Muito difícil. A entrada da cidade que você se refere vai para a passagem que Jesus diz que você tem que optar pela porta larga e a porta estreita. Lembrando que, eu ainda tenho um tempinho, lembrando que as cidades elas tinham duas portas. Se você entrasse durante o dia, você podia usar a porta larga. Então, você entrava com tudo, entrava à vontade, sem problema nenhum. Depois de um determinado horário, por uma questão de segurança, a única porta que você podia entrar era a porta estreita. Então, para acessar a cidade depois desse horário, você tinha que desmontar camelo, você tinha que se desmontar todo para poder passar por uma porta bem estreita. E era muito difícil você passar pela porta estreita. Então, Jesus queria dizer que você entrar no reino dos céus, você tinha que se livrar de muita coisa, porque era difícil você entrar, você mudar a si mesmo, você entrar no reino dos céus. Então, agulha, dificuldade de mudar a si mesmo, porta larga, porta estreita, dificuldade de mudar a sua vida, dificuldade de mudar a tua situação. Estou sem óculos, o olho está começando a pifar, vou começar a ler um pouco mais rápido. Eu já estava pifando desde o início, eu não estou enxergando quase nada, estou adivinhando quase tudo. Ainda não, o Manuel está trazendo. Aqui lidamos bem com essa situação, temos aquilo que nos é necessário, compramos quando é possível, sem desespero, se não for.
E aí o Luiz está trazendo, irmão, eu já trabalhei para 2 patrões, eles eram quase inimigos, mas o que me interessava era dinheiro, que ele me pagava por dia para ele trabalhar. Isso daria uma excelente discussão, mas infelizmente não hoje. Vamos lá. Eu pedi para todo mundo responder se compraria o mais simples, se compraria o mediano ou se compraria o mais sofisticado. Na realidade, para variar, era uma pergunta capciosa desde que vos falo. Né? Quem vem aqui durante a semana, presencialmente, sabe que eu faço algumas perguntas que são verdadeiras pegadinhas, para auxiliar no pensar, e é só para auxiliar no pensar. Não tem interesse nenhum em passar a perna em ninguém, não tem interesse nenhum em mostrar sabedoria, não tem interesse nenhum em promover a humilhação de ninguém. Não tenho, esse não sou eu. Gosto de fazer pensar e gosto de pensar junto. Se eu tenho que comprar, compro o mais simples, o mediano ou o mais elaborado. Gente, isso não importa. Se eu tenho que comprar, eu compro o que cabe no meu bolso. Eu compro o que eu acredito que eu posso comprar. Porque quando eu penso em material, eu também tenho que aprender a pensar no material. Eu não vou ser criminoso, eu não vou errar se eu comprar um carro do ano, último tipo, se eu tiver condições de comprar esse carro do ano, último tipo. Eu não vou errar se eu comprar um apartamento de frente para o mar, cobertura, se eu curto cobertura e tenho condições de fazer isso. Eu não tenho que me passar por pobrezinho, humildezinho, se eu trabalhei duro para ter o que eu tenho. Ah, mas o cara é um esbanjador, é problema dele. Se você acredita que você não tem que esbanjar, ótimo. Se você acredita que você tem que esbanjar, que seja também caridoso e que também esbanje com a caridade. É isso que eu queria trazer depois de todas essas reflexões e por isso eu pedi que fosse colocado isso no começo, para que depois a ideia não mudasse. Tá? Então vamos. A nossa reflexão. A Rejane foi a única que me respondeu. Obrigado, Rejane. Ela falou que não, você explicou muito bem, obrigado mesmo. A espiritualidade sempre está dizendo que o necessário, a Rô Menezes está dizendo que o necessário, o meu irmão Elvis está dizendo lá, grande abraço, ótimo feriado a todos, obrigado pelas explanações, sou eu quem agradece muitíssimo a sua visita, estou com o coração aqui acolhido, aqui fervoroso. Muito obrigado mesmo. A Selma está aí, boa noite, seja bem-vinda. Então, gente, vamos para nossa irradiação? Vamos para as nossas preces? Eu só tenho que fazer um negócio que eu não sei se eu vou conseguir. Eu também adorei, Rosana, mas eu acho que o seu nome podia ser Rosana. Eu vou procurar sua mãe e vou conversar com ela. Esse foi o pai que escolheu. É verdade, né, Nhoás? E se for o pai dela que escolheu? É verdade, é verdade. Eu também adorei, a espiritualidade sempre me ajuda muito. Eu nesse ponto, eu tenho uma ajuda muito grande, mas acredite, a ajuda não é por causa de mim. A espiritualidade me ajuda muito mais por causa de vocês. Não tenha dúvida disso, não. Eu vou tentar aqui trazer um negócio novo, que são as orações e, ao mesmo tempo, um trabalho que a Rosana fez para a gente. Eu vou tentar colocar os dois, mas eu não sei se eu vou conseguir colocar os dois, né? Então, vamos lá que eu juro que eu vou tentar. Mas o segundo nem está aqui. É o PowerPoint. É o
Não, eu puxei para a área de trabalho. Lembrando que quem tiver um copo d'água, pode botar um copo d'água. Quem tiver uma garrafinha d'água, pode, por favor, colocar a garrafa d'água, né? Não tem, não tem problema nenhum. A gente vai energizar sem problema algum. Vou tentar puxar aqui. Eu não consigo puxar os dois. Não consigo puxar os dois. Eu ia botar umas imagens belíssimas que a Munhoz trouxe para vocês, mas ou eu boto as imagens ou eu boto as orações. Eu vou optar por colocar as orações hoje. Na próxima eu coloco as imagens. Vou estudar um pouco mais para ver como eu faço. Ó bom Deus, ó espiritualidade amiga, ó Mestre Jesus, abençoa-nos mais esta sexta-feira, mais este dia de hoje. Ó Maria Madalena, obrigado por tuas inspirações, obrigado por tuas bênçãos e graças. Tu que sempre cuidou dos teus, agradecemos por ter cuidado de nós outros e mais esta noite. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Graças, graças, graças a Deus. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, e esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade, ó bom Pai, permita aos espíritos consoladores, em sua labuta, derramarem por toda parte a chama da paz, o brilho da esperança e a abundância da fé. Pois Deus, bem sabemos que um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Assim rogamos, ó bom Pai, deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. Pois assim sabemos que todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha,
nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Ó Mestre Jesus, visita nossos irmãos, visita suas casas, visita seus lares, visita igualmente o lar daqueles que eles amam, visita igualmente o lar daqueles que, de alguma forma, eles entendem que precisam dessa tua visita. E faça, Senhor, uma faxina nesses lares. Visita, bom Pai, cada um. Abraça tu, irmão Jesus, cada um. Falange de espíritos bem-aventurados, cuida e abraça de cada um. Mestre Jesus, permita-nos ensinar, aprender e seguir os vossos passos. Purifica e fluidifica a água daqueles que assim a disponibilizaram. Purifica e fluidifica a água daqueles que assim precisam. Igualmente, olhai as águas do nosso planeta. Vai tu, ó irmão mais velho, aos hospitais, às casas dos enfermos, e cuida. Cuida de cada um deles. E assim, nós te pedimos e rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Irmão Bezerra de Menezes, tu que és apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, te pedimos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Estendemos esses pedidos aos bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, e rogamos, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus, graças, graças, graças. Vos rendo ao bom. Meus irmãos, muitíssimo obrigado. Mesmo sendo feriado,
Segunda-feira estaremos aqui mais uma vez com a nossa irmã Giovana. Quarta-feira e sexta-feira, mais uma vez. Muito, muito, muito obrigado. Tenham uma sexta-feira, um final de semana de muita luz e paz, muita sabedoria, muita tranquilidade e muita força para promover a reforma íntima e a mudança interna após mais esse aprendizado. Que assim seja. Graças, graças, graças. Muito, muito, muito obrigado.